ou ou na sequência quer dizer, da continuação da caminhada, né? O que é que vem depois, quais são os primeiros passos, o que é que está depois da curva, enfim, já pensando numa longa caminhada. Então, quando a gente fala início da caminhada, já vamos entender que é uma longa caminhada e que essa caminhada ela tem percalços, ela tem enfrentamentos, ela tem certamente dificuldades, tem algumas vezes o caminho chamado caminho das pedras, e por aí vai, né? Bem, vamos então para a leitura bíblica em classe, lembrando mais uma vez, quem tiver suas dúvidas, que podem fazer a pergunta na hora e não deixar para o final, como eu já expliquei antes, ok? Então, o texto começa dizendo o seguinte: havia entre os fariseus. Então, o escritor diz que Nicodemos, ele vivia entre os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus naquela época de Jesus era a elite da religiosidade. Era o grupo mais dedicado, que mais observava a lei, que mais cumpria a lei, exigia sim, mas era o grupo que mais cumpria a lei, era o grupo mais nacionalista. Nós vamos dizer, então, que os fariseus, eles eram pessoas de extrema dedicação. Agora, qual foi o problema deles, dos fariseus? É que eles levaram essa dedicação tão a sério a ponto de ficar no extremo, de serem extremista, tá? Então, qual é o problema do extremista? O problema do extremista é que ele não está no centro, não está no fio da balança. Ele está no extremo ou no outro extremo. Então, o problema é que quando ele sai de um extremo, ele não vem para o centro, ele vai para um outro extremo. Esse foi o problema dos fariseus. Eles saíram de um extremo, que era a dedicação, para ir para o mais absurdo, que era a confiar mais nas tradições do que propriamente na palavra de Deus. Foram os fariseus que acrescentaram inúmeros detalhezinhos sobre a lei. Por exemplo, para realizar a Páscoa, havia centenas e centenas de observações, detalhes mínimos que eles próprios colocavam que, se não fosse observar aqueles detalhezinhos, a Páscoa, por exemplo, não poderia ser realizada. Só um exemplo, só um exemplo. Conta a história que durante a invasão de Constantinopla, que era o Império do Oriente, Império Romano do Oriente, a igreja estava reunida para discutir o que é que se fazia da água benta, presta atenção, o que é que se fazia da água benta se caísse um mosquitinho dentro. Então, eles estavam discutindo ali, e olha, que eles já iam para 3 dias de discussão só naquele assunto. Aí Jesus vem e disse: olha, vocês coam um mosquito e deixam passar um boi, um elefante, um monstro. Tal era a exigência deles, tá? Então, eu estou falando esse detalhe só para dizer que Nicodemos era o suprassumo da religião, era um exemplo de religiosidade. Ele era uma pessoa especial entre os fariseus. Se ser fariseu já era num nível bem alto, Nicodemos estava praticamente acima desses fariseus, né? Então a Bíblia diz que também ele era um príncipe, ele era um líder, ele era uma pessoa de destaque na sociedade. Então, só o fato aqui já tem uma biografia dele. Ele era fariseu, ele tinha um nome, né? E diz também que ele era um príncipe dos judeus. Só aqui já tem uma biografia muito grande. Claro, quando se fala o nome, é porque ele tem uma família, tem um pai, tem uma história.
Então, o fato é que esse moço aqui, ele foi procurar Jesus. Eu gosto de primeiro entrar no fundo histórico, que é para a gente se situar, entender bem os pontos espirituais que vêm a seguir. Então, ele foi procurar Jesus. Ora, uma pessoa da estirpe de Nicodemos ir procurar Jesus é uma grande iniciativa, é uma grande coisa, é um benemérito muito grande a pessoa sair da sua casa, se preparar, se planejar para ir encontrar Jesus. Ora, quem dera que se nós, por exemplo, saíssemos de casa para ir buscar Jesus, buscar Deus na igreja, ou no vale de oração, ou seja, ir buscar Jesus de alguma forma. Então, Nicodemos, ele foi procurar Jesus. O fato interessante é que ele achou, porque quem procura Jesus sempre acha, ele está sempre disposto a receber. Então, vejam, no caso de Nicodemos, como ele era um príncipe, como ele era um fariseu de destaque, as pessoas vão dizer: ah, por isso que Jesus o recebeu. Sim, Jesus recebeu. Mas Jesus também recebeu logo a seguir, no capítulo 4, recebeu a mulher samaritana. E, aliás, Jesus foi ao encontro dela. Jesus se encontrou com Bartimeu, que era um mendigo. Jesus se encontrou com Zaqueu, que também era uma pessoa alijada da sociedade, era excluída da sociedade. Então, Jesus sempre encontra as pessoas que o buscam. Zaqueu estava buscando conhecer Jesus e o Senhor se apresentou para ele. Então, eu estou falando aqui desse benemérito, dessa feliz iniciativa de Nicodemos de ir procurar Jesus. Dificilmente algum de nós foi alcançado porque foi procurar Jesus. Geralmente, ele que nos achou primeiro, né? E não nós que o achamos por ter ido procurar. Raras pessoas que eu conheço que saíram de casa para procurar Jesus. Eu conheço, por exemplo, quer dizer, conhecia, porque, segundo soube, ele já é falecido, um advogado que era até delegado da Polícia Federal. Ele andava em várias religiões, em várias situações, para procurar Jesus. E cada vez que ele chegava num lugar, ele logo perguntava: escuta, onde fica Jesus aqui? Como é que vocês consideram Jesus aqui? O que é que Jesus é para vocês? Conforme fosse a resposta, ele nem ficava ali. Ele ia embora e não queria mais saber. Até que um dia ele encontrou o Senhor Jesus numa congregação pequena, ali aceitou Jesus e passou a servi-lo, e graças a Deus foi um crente fiel até onde eu pude conhecê-lo. Muito bem, então ele saiu de casa para conhecer Jesus, só que ele foi à noite. Não sabemos qual a razão por que ele foi à noite. Se por conveniência, se para ficar mais a sós com Jesus, se para ter mais oportunidade sem interrupção, me parece que foi essa a sua exigência, foi esse o seu ponto de vista, para ter mais tempo para estar com Jesus. O fato é que ele encontrou Jesus. A primeira coisa que ele falou com Jesus foi essa palavra em destaque, que eu coloco aqui. Eu peço desculpa aos irmãos, estou me recuperando de um resfriado. Eu passei essa semana toda, então já estou tossindo um pouquinho. Então, primeiro ponto de destaque ao encontrar Jesus foi ele considerar Jesus como um rabi, ou um rabino. Então, isso já coloca Jesus em posição de destaque. Ele não poderia se chamar Jesus de Senhor, porque ele não entendia ainda isso. Mas o fato é que ele queria conhecer Jesus, ok? Então ele disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Olha outro detalhe. Ele disse que Jesus tinha vindo de Deus.
porque ninguém pode fazer-te sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Agora, veja a pergunta de, de Nicodemos, a colocação de Nicodemos, e veja qual foi a resposta de Jesus. Jesus respondeu imediatamente, parece que tirando a atenção de Nicodemos daquele assunto para um outro assunto. Parece que não tinha nada a ver. Mas vamos pensar o seguinte: Jesus, ele não olhou para a preocupação externa de Nicodemos. Ele olhou para a sua necessidade espiritual. Então, antes de tratar da preocupação de Nicodemos, ele quis tratar primeiramente da necessidade espiritual. Aí Jesus respondeu: olha, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ora, mas a palavra de Nicodemos era diferente, né? Nicodemos disse: mestre, sabemos que és vindo de Deus e ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus responde: na verdade, te digo que aquele que não nasceu de novo, parece que era um assunto que não tinha nada a ver. Agora, por que que Jesus tratou logo desse assunto com Nicodemos? É porque o fato aqui é o seguinte: Jesus tira a atenção de Nicodemos para algo importante. E a pergunta, a colocação de Nicodemos era importante, mas ele tira a atenção desse assunto importante para outro prioritário, ou seja, do importante para o urgente. Sobre Nicodemos querer saber por que que Jesus fazia os sinais, de onde ele tinha esse poder, quem lhe dava esse poder, era interessante, mas parecia que era uma curiosidade pessoal, quando a alma de Nicodemos estava em perigo, quem sabe, de se perder. E Jesus, primeiramente, trata da alma, trata da sua preocupação interna, do risco que ele estava correndo. Então, esse fato eu acho interessante, porque em Atos, capítulo 1, versículo 6, os discípulos perguntaram para o Senhor: mestre, quando tu vais restaurar o reino para Israel? Quando essas coisas vão acontecer? Aí Jesus disse: olha, e isso não convém para vocês saberem agora, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser minhas testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então, o que os discípulos queriam saber era algo de fato importante, porém não era tão prioritário para aquele momento. A prioridade, a urgência era a pregação do Evangelho. Então, Jesus tratou de algo importante para algo prioritário, para algo de maior importância, que era a pregação do Evangelho. Assim, aconteceram em várias outras oportunidades também, que Jesus ele queria tratar de assuntos prioritários, ok? De assuntos prioritários. Algumas vezes acontece conosco também, não é? Parece que. Deixa eu só abrir um parêntese aqui, porque às vezes eu gosto de aproveitar o momento para colocar aquilo que o Senhor coloca no meu coração no momento. Vamos imaginar, os irmãos vieram do Brasil, foram do Brasil para trabalhar na Irlanda, para buscar uma oportunidade, para aprender inglês, para aprender uma profissão nova, conhecer um país novo e tudo. Aí o que é que aconteceu? Isso era importante? É importante. Ainda é importante. Tem a profissão nova, tem uma condição financeira melhor, juntar dinheiro para comprar condições no Brasil, por aí afora. Tudo isso são coisas importantes. Porém, porém, o que eu vejo Deus tratando com cada um dos irmãos
especialmente os irmãos que acompanham essa live às terças-feiras, que graças a Deus são os mesmos irmãos que estão estudando teologia. O que é que está acontecendo? Deus está forjando no coração dos irmãos, está forjando na mente dos irmãos uma preparação para o ministério. E quem sabe, através desse treinamento, desse curso de teologia, desses estudos, o que que vai acontecer? Novos obreiros serão formados. Novos obreiros vão ingressar na seara do Senhor. Então, eu fui para a Irlanda para outras condições de vida, mas o que que aconteceu? Deus pegou o momento dessa mudança, aproveitou essa mudança que já estava na minha mente para fazer outras mudanças, ou seja, mudança de caráter, mudança espiritual, preparo espiritual, maior visão espiritual, maior visão ministerial, maior cosmovisão, ou seja, visão de mundo. Então vejam só como é que as coisas acontecem, né? Então vamos lá então. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Não, né? Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então vejam, até aí, Nicodemos estava olhando o lado material, porque uma pessoa que está de fato ligada, ela não faz esse tipo de pergunta porque sabe que é uma pergunta, é uma questão impossível, é uma questão que não existe. Como é que pode uma criança, um homem depois de velho, entrar no útero da sua mãe para nascer de novo? Quer dizer, uma pergunta descabida, né? Uma pergunta improvável, uma pergunta que jamais alguém faria se tivesse, vamos dizer, na sua sã consciência, no seu estado normal de inteligência. A Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, qual o primeiro ponto aqui? É o ponto que trata a verdade prática, que diz assim: o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Ou seja, nós passamos a contar o momento da nossa caminhada, do início da nossa caminhada, a partir quando nós aceitamos a Jesus. Ou seja, o novo nascimento passa a contar a partir dali. Aí, na verdade, Jesus disse assim: olha, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por que que ele falou nascer da água? Por que nascer da água? Ora, para que serve a água? A água serve para nos abeberarmos, né? Para matar a sede, especialmente para limpar. O que é que nós fazemos sem a água? O que seríamos de nós sem a água? Então, a Bíblia diz que, quando Pedro disse, Senhor, mas não precisa, se é para nos limpar, então que não sejam só as mãos, nem os pés, mas o corpo todo. Aí Jesus disse, vós estás limpos pela palavra. Então, é a palavra que nós ouvimos, esta palavra que nós ministramos, essa palavra que vai limpando. Como vai limpando? Vai limpando dos maus costumes, porque a palavra diz que aquele que roubava não rouba mais, né? Isso em consequência, aquele que fazia o mal não faça mais. Aquele que praticava o mal não faça mais. Aquele que era cruel não seja mais. Então, a partir daí, a pessoa vai deixando aqui, através do quê? Através do ensino rigoroso, sistemático da palavra. Então, isso quer dizer que a palavra vai limpando. E o que é nascer do Espírito? O que é nascer do Espírito? Aí Jesus explica, não quer nascido da carne é carne,
O que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne. Ou seja, aquele que é nascido. Todos nós somos nascidos da carne, através do útero da mãe, né? Nós somos nascidos na carne, sob essa performance, tá certo? Então, desse ponto de vista, Jesus disse que é nascido da carne é carne. Mas ele diz o seguinte, que há duas formas de nascimento. A forma natural, através do útero materno, e através do Espírito. Ou seja, quando o Espírito entra em nós, nós temos uma nova vida. Mas que nova vida é esta? Agora, olha só o verso 7. Verso 7. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então, Jesus quer dizer para Nicodemo, você não precisa ficar espantado, porque eu disse, necessário vos é nascer de novo. Então, observe bem o detalhe. Se Nicodemos, ele era um líder, era um príncipe, se ele era a nata da sociedade em termos de religião, em termos de tradição, conhecimento bíblico, conhecimento da lei. Se Jesus disse que ele precisava nascer de novo, isso quer dizer o seguinte: a religião ela não é suficiente para fazer ou para transformar a pessoa. A religião, ela pode ser um ponto de partida, ela pode ser aquela situação em que coloca você como necessidade de saber mais, de buscar mais. Tanto é que Nicodemos foi buscar Jesus. Tanto é que esse meu amigo que eu falei de Brasília, ele chegava nos lugares e pergunta: onde é que fica Jesus nesse negócio aqui? Qual a posição de vocês em relação a Jesus? Por quê? Porque a própria religiosidade dele já levava ele a questionar a situação dele diante de Deus. Então, a religião ela pode ajudar, mas não pode resolver, não pode salvar jamais, né? Então Jesus disse: não fique preocupado com isso, não fique espantado, porque eu te disse, é necessário vos é nascer de novo. Agora, o que chama atenção aqui, nesse detalhe, é o versículo 8. É o versículo 8 quando Jesus disse: olha, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Por que Jesus falou isso? Porque o novo nascimento espiritual da pessoa, a transformação da pessoa, ela às vezes não ocorre externamente. Por quê? Porque alguém aceita Jesus, né? Domingo à noite, vamos supor, né? Vamos imaginar, e na segunda-feira ele é a mesma pessoa, a mesma cara, vai para o trabalho, às vezes muda o mesmo uniforme do trabalho, vai na mesma padaria, compra o mesmo pão e tem que fazer o mesmo café, e parece que nada mudou. Ou seja, o externo não mudou. O que foi que mudou? Passou a mudar o interior. Por isso que Jesus disse: o vento sopra onde quer. Nós só ouvimos o barulho do vento e nós percebemos a aragem do vento em nós, mas nós não sabemos se ele vem de lá ou vem daqui, tá? Então ele disse: assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, o novo nascimento, às vezes, ele não é percebido, só é percebido conforme o passar dos tempos. Uma pessoa, por exemplo, que tem determinados vícios horríveis, às vezes ela não consegue ser liberta logo no dia seguinte. Às vezes passa uma semana, um mês, até mais tempo do que isso, mas o fato é que iniciou um processo de transformação. E esse processo nem sempre é instantâneo, no tocar dos dedos assim, no estalar dos dedos, não. Às vezes demora um pouco mais. Agora, o fato é que Jesus disse: assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Então, eu gosto de utilizar, por exemplo, o versículo 9 desse texto aqui. Eu tinha até separei aqui para ler com os irmãos. Verso 3, verso 9. Aqui, 3, verso 9. Vou ler na minha Bíblia aqui. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, acompanhe, por favor. É, Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isto? Como pode ser isto? Ou seja, como pode ser esse negócio de nascer de novo? Pode ser esse negócio de comparar o novo nascimento com o vento? O que tem a ver o vento com o novo nascimento? Aí ele perguntou: Mas como pode ser isso? Como é que isso vai acontecer? Aí vem aquela mesma pergunta que Maria fez para o anjo. O anjo disse para Maria: Olha, Maria, você vai conceber, você vai ter uma criança, e o nome dele vai ser Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E ela olhou para si, ela logo percebeu, uma moça inteligente, disse, viu que ela não tinha tido contato com homem algum, né? Estava apenas comprometida com José. E ela perguntou: Mas como pode ser isto? Como é que isso vai acontecer? A resposta, a resposta do anjo para Maria é praticamente a mesma resposta que Nicodemos mereceu essa resposta, né? E Jesus disse: Olha, tu és mestre de Israel e não sabes disso? E a resposta do anjo para Maria foi esta: O Espírito Santo descerá sobre ti. Então, Nicodemos ele não poderia imaginar, ele não conseguia imaginar que o novo nascimento é obra do Espírito Santo. E que por esse versículo aqui, e do versículo 9 também, nós entendemos logo a seguir que logo após o novo nascimento, parece que Jesus quer envolver, desculpa, quer envolver cada crente no trabalho, ou seja, é, todo aquele que é nascido do Espírito, né, é como o vento, porque o vento sopra onde quer, ouvimos a voz, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. Então, ele já queria dizer que era necessário que Nicodemos não só sofresse ou passasse pelo novo nascimento, mas logo em seguida se envolvesse nesse espírito, se envolvesse nesse trabalho, nessa dedicação, nesse afã para Deus. Como foi o caso de Filipe, por exemplo. Filipe estava em Samaria estava em Jerusalém pregando o evangelho. O Espírito Santo para ele vai para Gaza, a estrada de Gaza que está deserta. Aí ele foi arrebatado para Gaza. Como é que ele foi arrebatado? Levado pelo Espírito. Ele encontrou-se com o eunuco da rainha de Candace, explicou para ele a Bíblia, e o eunuco quis batizar-se, ele batizou o eunuco, e quando o eunuco buscou o Filipe, que cadê o homem? Ele já estava lá em outra cidade, em Azoto, alguns quilômetros depois. Como ele foi para lá? Como ele foi para lá? Levado pelo Espírito. E diz a Bíblia que logo em seguida ele já estava em Samaria pregando o Evangelho. Como ele foi para lá, irmãos? Assim, andando de carruagem? Não. Levado pelo Espírito. Aí, irmãos, é que nós entendemos aquilo que eu falei inicialmente, quando eu abri aquele parágrafo, abri aquele momento para dizer: Deus aproveitou o momento em que ele trouxe os irmãos, levou os irmãos do Brasil, levou porque estou no Brasil, né? Levou os irmãos do Brasil para a Irlanda para mostrar, eu digo assim, uma outra fase da vida, uma outra fase do ministério, mostrar para os irmãos outra situação, outras situações que ele quer fazer através de nós. Ou seja, uma casa nova é importante? É. Uma profissão nova é importante? É. Uma nova língua é importante? Sim. A criação dos filhos é importante? Sim. Morar numa casa boa? Sim. Porém, o que é mais urgente, quem sabe seja a pregação do Evangelho.
Ok? Bem, vamos agora para a lição. Até aqui alguma pergunta, irmãos, por favor? Sinta-se à vontade. Bom, Daniel, alguma pergunta? Não, pastor, não tenho nenhuma pergunta, mas a sua colocação a respeito de Deus agir na vida de todos nós que estamos aqui na Irlanda é o que eu sempre penso e sempre comento até muitas das vezes dentro da quando tenho alguma oportunidade, é que nós não viemos para turistar, para poder passear aqui na Irlanda, sim ter um propósito de Deus sobre a vida de cada um, para que o propósito na vida de cada irmão, cada pessoa venha se cumprir e acelerar o propósito sobre a vida de Amém. cada um. Muito bem. Tomara que todos os irmãos possam entender bem esse princípio, né? Agora, tem uma questão, Pastor, né? eu vou te interromper também. Eu tenho um comentário. Quando eu vim para cá, eu vim sem propósito nenhum, de nada. Eu não estava na igreja. E aqui eu tive a oportunidade, tenho ainda, de Mas conhecer já Deus tinha uma face a experiência face. com Deus antes? Não. Era desviada ou não? Eu era desviada. Eu nasci num berço Ah, sim, ok. evangélico. Meus avós paterno e materno eram pastores. Eu desviei. E vim Sim. para cá sem propósito nenhum. E aqui eu cresci na igreja e eu me lembro que eu ouvia, né, pregações, mas eu amo Deus, e eu confesso que quando eu ouvia isso na minha adolescência, eu falava, mas como que ama Deus? Eu não consigo amar Deus como esse povo está falando. E aí eu sempre tive aquela dúvida, como que eu vou amar a Deus? E aqui eu conheci o meu Deus, porque antes eu servia o Deus dos meus pais, né, dos meus avós. Eu não Sim. conhecia Deus. E aqui eu conheci ele face a face. E hoje as pessoas perguntam: você é doida de estar aí, assim, sozinha, entre aspas, com o menino, mas Deus ainda não terminou o propósito dele comigo aqui nesse lugar. E hoje eu sei o que é amar a Deus e viver em direção dele. Para onde ele me levar, eu estou indo. O que ele quer para mim, eu quero. Maravilha. Maravilha. Que bom. Graças a Deus por isso, né? Então, está dentro desse sentimento, né, que nós estamos falando de os propósitos de Deus, eles são muito maiores. Que, aliás, esse é o tema desse novo trimestre que está começando agora em julho. Julho, agosto, setembro, outubro. Esse é o propósito de Deus sobre todas as coisas, falando sobre a vida de Ruth e de Esther. Então, só fazendo uma aberturazinha, os casos que aconteceram com Ruth e Esther, por exemplo, tudo isso evidencia a preparação de Deus, evidencia a mão de Deus sobre todas as coisas, né? Então, quem sabe Deus tenha, quem eu falo quem sabe, mas com uma certeza no meu coração de que a saída dos irmãos para a Irlanda, do Brasil para a Irlanda, com certeza vai redundar tanto em bênçãos ministeriais, bênçãos espirituais e bênçãos materiais. Por que bênçãos materiais? Porque Deus trabalha com recompensas. Deus sempre trabalhou com recompensas. Então, nós nunca trabalhamos para Deus em vão. Deus sempre tem as recompensas para dar para nós. Só um minutinho, só, por favor. Ok, já estou de volta. Estou sem minha assessoria hoje, então não vou ter cafezinho hoje, mas tudo bem, não tem problema. Bem, continuando então, irmãos. No ponto número 2, tem uma questão aqui. Por que precisamos do novo nascimento? Então, vejam,
Aqui, no início do diálogo, Jesus diz para Nicodemos, Nicodemos como o homem, né? Que ele importa é nascer de novo. O mais importante é nascer de novo. Repetindo, então, que o novo nascimento para nós humanos, para nós, é de extrema importância. E às vezes nós não fazemos, às vezes nem fazemos tanta questão disso. Mas esse novo nascimento, ele se evidencia pela nossa prática do dia a dia, pela nossa nova vida. Às vezes nós nem mesmo percebemos, mas as pessoas percebem, tá? Por exemplo, eu conheço várias histórias de pessoas que chegaram no trabalho e disseram: Olha, agora eu sou crente. Então, a partir daquele momento, muitas pessoas se afastaram. Por que se afastaram assim, de qualquer jeito? Houve alguma intriga? A pessoa estava vestida diferente? Não, a pessoa era a mesma, vestida da mesma forma. Só que aconteceu, a mudança interna foi tão grande a ponto disso refletir no mundo espiritual. Ora, eu não posso ver. Assim como Moisés não conseguia entender por que, quando ele descia do monte, as pessoas tinham que cobrir os rostos com um pano, né? No rosto, um véu, que era para não conseguir, não olhava para ele, porque o rosto dele brilhava. Foi então que foi aconselhado para que ele colocasse um véu no seu rosto. Assim também é a nossa vida espiritual. Nós chegamos e as pessoas dizem: Olha, o que é que está vendo com você? Você está diferente, você já não é mais o mesmo. O que é isso? É a luz espiritual em nós, que alumia as trevas. E a luz incomoda, incomoda, incomoda as pessoas, porque quem está em trevas, quando se acende uma luz para as pessoas que estão nas trevas, essa luz incomoda. Assim é também a questão do novo nascimento, são as consequências do novo nascimento da nossa vida, que reflete na nossa vida material, na nossa vida natural. As pessoas logo percebem, né? E começa a perguntar o que aconteceu com você, o que está diferente, né? E por aí afora, tá? Então, o novo nascimento é um processo, como eu já falei. Ele não é instantâneo, pode ser que seja instantâneo para um e para outros não é instantâneo. Tem pessoas que disseram, eu conheço pessoas que disseram: Olha, a partir do momento que eu aceitei Jesus, nunca mais eu joguei, nunca mais fumei, bebi, por aí uma porção de coisa, né? Então, algumas pessoas é instantâneo, graças a Deus, mas tem outras que já é um pouco mais difícil, né? Vai demorando aos poucos, né? E até, como diz Provérbio, a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até chegar a ser dia perfeito, né? O sol chegar ao meio-dia, quando ele está no seu vigor, vigor da luz, né? Então, o novo nascimento é um processo que começa onde? Começa no coração? Não, começa no céu. Por quê? É uma ação do Espírito Santo. E por que é uma ação do Espírito Santo? Mas precisa também da ajuda humana. Como assim da ajuda humana? Necessita da a opção humana. Quando acontece em mim? Porque eu quis, porque eu decidi, porque eu convidei ele para entrar no meu coração. Então, necessita da ajuda humana nesse sentido, tá certo? E também da ajuda humana no sentido de que eu não vou poder mais me expor, eu preciso decidir a não me expor, mas nos lugares que eu andava antes, porque eu sei que se eu andar naqueles lugares que eu andava antes, eu posso voltar a ser contaminado. É a mesma coisa o vizinho que nós temos aqui na minha casa. Ele bebe muito, coitado. É excelente profissional, pessoa dedicada, mas quando ele bebe, meu Deus do céu, é terrível. Dá muita dor desse moço. Ele chora, chora, chora. A gente sabe que são as opressões malignas, né? Mas o que é que ele faz? Ele fica passando perto do botequim, onde ele bebe.
Ele já passa perto do botequim e a pessoa diz: vem cá, seu fulano, vem cá, só uma assim, não, já estou livre disso aqui, agora eu sou bíblico, agora eu sou crente, mas fica passando para lá e para cá, para lá e para cá. Aí, numa hora dessa, o pessoal chama, ele vai e entra e senta na bola. Olha, eu vou só sentar aqui, mas eu não vou querer beber, não. Eu estou só citando esse exemplo para dizer que, às vezes, que o novo nascimento precisa da nossa ajuda, ou seja, do nosso poder de decisão, especialmente quando se trata em frequentar ambientes que antes frequentávamos e que não tem mais nada para nós, tá? Muito bem. O Novo Testamento que a Bíblia fala aqui é a nova aliança, a nova aliança que Deus faz conosco. Nós passamos a fazer parte de uma nova aliança entre nós e Deus. Então, esse tema do novo nascimento, ele está em toda a Bíblia. Eu poderia citar o exemplo do apóstolo Paulo, mas, em certa parte, o apóstolo Paulo nem serve assim de tanto exemplo para nós, porque a chamada dele foi uma chamada totalmente específica, porque Jesus já tinha subido ao céu, já tinha terminado o seu ministério aqui, e ele voltou só para chamar um homem. Então, embora não tivesse nada previsto nas Escrituras, mas o Senhor voltou só para chamar o apóstolo Paulo para a questão ministerial. Mas ele disse aqui, olha, ele disse que ele foi chamado como um abortivo. O que é um abortivo? É uma pessoa, um aborto é um ser humano que nasce fora do tempo. Então ele disse: eu fui um abortivo, porque antes eu era perseguidor da igreja. Então, por isso que ele não se achava digno. Mas ele fala sobre a questão da regeneração, da justificação, da salvação e todos esses pontos de vista, tá? Que são muito importantes para nós entendemos desse assunto. Estou sempre pedindo desculpa aos irmãos, mas essa questão da tosse ainda está me preocupando. Qual a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão? Repito, da nova aliança. Todos nós fazemos parte da nova aliança. Quando Jesus disse para os discípulos: ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí se cumpre o versículo 9 de João, capítulo 3, quando Jesus disse: olha, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, quando Jesus disse para os discípulos: ficar na cidade até que do alto sejais revestido de poder, ele já tinha tratado com eles sobre o novo nascimento. Agora, eles precisavam de um novo enchimento. Não era um novo nascimento, era de um novo enchimento. Agora, vejam que tanto o novo nascimento vinha através do vento, né? Ele usa o vento como o exemplo, mas como um novo enchimento, ele falava assim, ele disse assim: ficai até que sejais cheios. Cheios de quê? Do soprar do vento. O que é esse soprar do vento? É o mesmo ruach, quer dizer, ruach quer dizer o sopro, ruach, uma palavra em hebraico quer dizer ruach. Aquele sopro que o pai soprou nas narinas de Adão para que ele recebesse o fôlego de vida. Aí, em João capítulo 20, Jesus chega para os discípulos e soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Olha só como é que as coisas elas se coadunam, né? Olha só como é que elas se entrelaçam, como se fosse, de fato, assim, uma engrenagem. O Espírito Santo na criação, o Pai assoprou as narinas de Adão. Na descida do Pentecoste, como é que era vista? Como é que aconteceu? Um vento forte e veemente.
Então, aquele vento encheu a casa de uma fumaça, mas foram repartidas línguas como que de fogo. Então, essa questão do vento aí tem a ver com o novo nascimento e com o novo enchimento. Tem a ver com a salvação e com o batismo com o Espírito Santo. Então, vejam só a amplitude desse tema, irmãos, que é tão importante para nós hoje. Continuando. A jornada com Cristo tem início com o novo nascimento. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus. Nessa peregrinação, os que começaram a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, veja que o Espírito Santo aqui, ele age tanto na salvação do homem, quando se trata do novo nascimento, quanto também no enchimento, ou seja, na preparação para a pregação do Evangelho. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser meus testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, o Espírito Santo, ele está desde a criação, passa por Jesus, né? E vem até o batismo com o Espírito Santo do crente. Agora, não para por aí também, porque é o Espírito Santo que dá os dons espirituais para o crente. Por que os dons espirituais são dados para o crente? Para que o próprio crente tenha condições de agir, de trabalhar no poder, na força do Espírito Santo, para que a obra do Senhor seja ainda mais e mais eficaz. Tá certo? Então, irmãos, chegou por enquanto aqui o meu tempo, tem terminado. Eu agradeço a atenção dos irmãos, agradeço a colaboração dos irmãos e rogo ao Senhor que continue a preparar cada um dos irmãos, continue a treinar cada um dos irmãos, e cada um dos irmãos possa estar cada dia mais envolvidos no ministério da palavra, dedicados ao Senhor, lembrando de um detalhe muito pequenino. Deus trabalha com recompensas. Tá certo? Deus trabalha com recompensas. Que Deus a todos abençoe em nome do Senhor Jesus. Que mensagem maravilhosa podemos compartilhar hoje, não é mesmo? Se esta palavra tocou seu coração e trouxe paz para a sua vida, eu quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade de fé aqui no YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal e, principalmente, de ativar o sininho das notificações. Assim, você vai ser o primeiro a saber quando tivermos novas mensagens de esperança, amor e fé. Juntos, podemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, clica no sininho e vamos caminhar lado a lado nessa jornada espiritual. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo vídeo.